Olá, eu espero que esse vídeo encontre todos vocês bem. Eu sou a Cintia Esteves, especialista em dados e em gestão de pessoas, também mentora de carreira com foco em tecnologia e em dados, mas esse é mais um vídeo da série de maternidade que eu venho trazer aí a função mais importante da minha vida, que é ser mãe da Laura, minha filha de 9 anos. E hoje eu trouxe aqui uma outra convidada, que é uma amiga querida, que a maternidade me deu de presente também, que é a Sheila. Sheila, se apresenta para o pessoal aí. Cíntia, obrigada pelo convite. Eu fiquei lisonjeada com o convite. Nós somos duas mães apaixonadas, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Sheila Padovan, eu sou advogada, sou especialista em direito da saúde e direito de família. Estou advogando aí já há quase 20 anos, já passei por grandes escritórios, pelo mundo corporativo, e hoje eu sou sócia do Godoy Padovan, a sócia responsável pela área de família e a área de direito médico. E é isso, estou aqui para bater um papo com você e agradecer de novo esse convite. Muito bom. Então, a gente começando aqui esse bate-papo, trazendo aí algumas experiências que você teve ao longo da sua jornada na maternidade, para a gente dividir com outras mulheres que estão pensando em engravidar ou que estão começando essa jornada e que tenha uma jornada parecida com a sua aí no direito. Como que você descreve a sua vida profissional antes de você se tornar mãe e depois que você se tornou mãe? Olha, antes da maternidade, logo que eu me formei, lá no comecinho, eu tinha um sonho, que era entrar num grande escritório de advocacia aqui em São Paulo. Isso aconteceu, até que relativamente rápido, e eu entrei num escritório de porte grande, e as coisas foram acontecendo. Logo eu fui promovida, passei de, né, júnior, pleno, até a gestora de equipe. E a maternidade, ou melhor, e antes disso tudo acontecer, eu tinha, né, um foco absolutamente no trabalho. Era uma jornada absurda, muitas horas de trabalho e dedicação absoluta. Tudo mudou, tudo quando eu comecei a discutir, a pensar na possibilidade de engravidar. Aí vieram alguns desafios e as coisas começaram a complicar um pouco, e eu tive que mudar um pouco os planos. Legal. E quando você estava aí trabalhando no mundo corporativo, ou mesmo nesses grandes escritórios que você falou, em Tá. algum momento passou pela sua cabeça que você, um medo de o que aconteceria com a sua carreira no momento que você engravidasse e também depois que você já tivesse se tornado mãe e fosse reingressar no mercado de trabalho? Sim, olha, tiveram muitos momentos, não foi só um momento. Eu vou até te contar um episódio, quando eu estava, né, nesse escritório, já na função de gestora de equipe, não tinha engravidado ainda, e aí eu tinha lá a gestão de uns 15 advogados, uns 12 advogados, mais ou menos isso. E toda vez que surgia uma vaga, eu era responsável por fazer a seleção, né, dos candidatos. Então, passava para o RH e eu fazia essa seleção. E por mais de uma vez, se não todas as vezes, eu ouvi do meu superior que eu desse preferência para homens e também para e se fosse mulheres que não tivessem numa idade que ele chamava idade perigosa, que era uma Uhum. idade aí entre 30 e 35 anos, que na cabeça dele é a idade que as mulheres planejam engravidar e seria um problema. Então, imagina, eu, como gestora de equipe, planejando engravidar, ouvia isso com uma grande frequência do meu gestor. Então, isso mexia muito comigo. Então, e aí eu tinha muito medo de como seria a minha vida, né,
pós-gravidez, e assim, e uma coisa que também me causava bastante apreensão é como falar para ele. Olha que absurdo, a gente tem medo de falar, né, para o seu chefe, para o seu supervisor, que você está grávida, como se você tivesse cometido um crime, tivesse feito alguma coisa errada. E eu tinha medo se quando eu voltasse da minha licença, a minha posição estaria lá, eu tinha medo de não conseguir conciliar as coisas, eu tinha medo de perder a equipe, de perder tudo que eu tinha conquistado ao longo dos últimos anos, e a impressão que eu tinha, assim, se eu engravidar, eu vou perder tudo isso, e eu ficava tentando colocar na balança se realmente valeria a pena correr esse risco. Olha a que ponto essa pressão corporativa leva a gente, né? Porque realmente... Então, foi realmente um período muito difícil. Eu já estava... a gravidez, para mim, sempre foi um sonho. E eu protelei por conta da minha carreira, porque eu sabia que a partir do momento que eu engravidasse, as coisas iriam mudar. Então, eu pensava, eu preciso estar numa posição que, se eu engravidar, não vai acontecer nada, mas eu descobri que eu nem sei se existe essa posição, que você não corra, que você não sofra, na verdade, sabe? Essa questão psicológica e essa questão que às vezes é muito sutil, sabe, Cíntia? São ameaças, mas que são ameaças, não é uma coisa... Em tom de piada. Em tom de piada, É uma exatamente. piadinha. É uma Tô brincando. piadinha, uma coisa assim, mas você sabe, né, que ter filho não é fácil. Você sabe que trabalhar e ter filho não é fácil. Você sabe que talvez você não consiga manter esse seu nível de entrega, né? Então, sabe, são essas coisinhas num almoço, numa coisa mais teoricamente descontraída, mas que aquilo é uma pressão psicológica absurda. Então, eu sofri com toda certeza essa apreensão aí pré-maternidade. Não foi fácil. Muito legal. Legal o seu depoimento. E realmente a gente sofre muito isso, né? E às vezes de homem, às vezes de outras mulheres também, que é pior, dói mais. Eu acho Dói que dói mais, mais, porque exatamente. o homem, a gente fala, ele não sabe o que é ser mãe. Mas quando vem de outra mulher, é pior. Quando vem de outra mãe, é pior ainda que você fala, gente, olha o tamanho da nossa luta, porque eu tenho que explicar o básico para outra mãe, né? E aí Exatamente. você trouxe todo esse cenário aí do antes da gravidez, de toda a sua pensão. E depois que você se tornou mãe, como que foi voltar à vida profissional, já a Sheila mãe? E assim, você encarou o pré-cenário e o pós-cenário, como foi? Esse seu medo se confirmou? Ou você olhou e falou, poxa, eu não precisava ter sofrido, porque às vezes a gente sofre por antecipação e acaba Sim, nem sim. se consolidando aquele medo, né? Como que foi você voltar e como que você conseguiu equilibrar essa jornada aí de mãe e de profissional? Cíntia, não foi fácil, nem um pouco. Quando eu voltei, minha posição ainda estava lá, eu não fui desligada, eu continuei como a gestora da equipe, mas eu me senti, e não foi só um sentimento, porque era realmente muito, muito visível, eu me sentia testada o tempo todo, como se eu precisasse, de fato, comprovar que mesmo sendo mãe, eu merecia estar ali. Que mesmo sendo mãe, mesmo com um bebê, eu merecia, eu conseguiria entregar. Então, assim, as reuniões passaram a ser, as reuniões que eram às 3 da tarde, passaram a ser agendadas às 6h30. As reuniões que poderiam acontecer no período da manhã começaram a ser agendadas às 5, sendo que eu precisava sair, pegar Uhum. na escola, aquela... Então, esse tipo de teste, como se quisessem te falar assim, vamos ver se Vamos você ver se você realmente consegue. aguenta. Vamos ver se você aguenta. Sabe? É quase que uma prova de resistência. Não foi fácil conciliar, mas eu acho que o começo foi muito tumultuado, porque acho que lidar com essa pressão,
E quando você volta, você também quer mostrar que você está ali inteira, que você é capaz, que nada mudou, que a sua capacidade não mudou em nada, que você consegue entregar exatamente como você entregava antes, né? Então, existe uma cobrança muito forte. Então, eu me cobrava muito. Mas eu acho que o equilíbrio, ele vem com o tempo, e para mim, o que funcionou muito foi aceitar que eu não conseguia fazer tudo sozinha, que eu precisava de ajuda. Uhum. E é aquela questão de que, não, eu vou dar conta, pode deixar que eu resolvo, ou que tudo tem que estar absolutamente em ordem, absolutamente perfeito. Eu aprendi que tudo bem se não tiver também. Tudo bem se ficar, né, se a sua casa não tiver impecável, Impecável. tá tudo certo, né? Tudo bem. Então, assim, esse é um exercício que eu faço até hoje. Minha filha já está com 9 anos, mas eu acho que a gente precisa fazer esse exercício para não exigir também. Ninguém tem que ser Mulher Maravilha, né? Eu acho que não, a gente não precisa ser. A gente tem que ser feliz e tem que fazer as coisas, né, na medida que você consegue, sem ter essa pressão social que, nossa, você precisa. A sua vida tem que estar encaixada, né, numa caixinha, e tudo na sua caixinha, né? E nem sempre você vai conseguir Quase colocar nunca, tudo. né? Quase nunca. Quase nunca. A verdade mesmo é que é quase Quase nunca. nunca. Eu costumo, às vezes, as pessoas falam comigo, Cíntia, como que você dá conta de tudo? Aí eu falo assim, eu não dou conta. Esse Deixa é eu o te segredo, eu contar, não né? dou Eu não dou. conta. Eu vejo assim, ó, qual é o pratinho que não pode cair hoje? Esses dois não podem cair, então esses dois não vão cair. O resto, ou ele vai cambalear, ou vai cair se espatifar no chão. A gente não dá conta de tudo. E quando a gente tem essa percepção de eu não vou dar conta de tudo, eu preciso de ajuda, eu acho que aí a gente acha o equilíbrio e vê que realmente a gente precisa priorizar o que realmente é importante. E o resto, Exatamente. se a casa não tá bagunçada, tem brinquedo no meio da sala, tá tudo bem. Daqui a alguns anos a gente vai sentir saudade desses brinquedos na Tá sala. tudo bem, e tem vida na sua casa, e tá tudo bem. Eu acho que é, o importante é isso, é você entender que você vai precisar de ajuda. Eu, como uma boa ariana, tenho resistência em dizer, olha, vem aqui, me socorre, Uhum. mas com o tempo eu aprendi isso, e sofrer ou melhor, sofrer menos com o que está fora ali de ordem. Então, assim que a gente vai equilibrando, porque se você me falar como você conseguiu equilibrar a maternidade e a vida profissional. Então, eu estou tentando equilibrar até agora. Eu estou aí nessa luta. Ainda estou tentando achar a solução. É, Muito bom. E me fala uma coisa, eu queria só recapitular um pouquinho daquele medo que você falou do gestor que falava, olha, não contrata uma mulher em idade, vamos colocar aí, reprodutiva, idade perigosa, sim. como você trouxe, e esse receio de, poxa, na hora que eu engravidar, como eu vou dar essa notícia? Como vai ser essa recepção? Se a gente tivesse uma máquina do tempo e eu marcasse hoje um almoço com aquela Sheila lá de trás e a Sheila de hoje, o que que a Sheila de hoje diria para aquela Sheila de lá? Nossa, muito diferente. Assim, eu acho que eu falaria. O primeiro ponto é para de sofrer. Acho que esse seria o primeiro ponto. Acho que eu falaria isso. E o segundo, eu acho que eu falaria, trate isso com naturalidade, porque isso faz parte, né? As pessoas, elas se relacionam, elas têm filhos, elas continuam no mercado de trabalho, continuam produzindo, homens, mulheres, enfim. Eu acho que eu teria uma conversa nesse sentido. E mais do que isso, eu acho que colocaria assim, ó, não permita que ninguém, nem o gestor, nem a pessoa que pode te mandar embora do seu trabalho, te diga quando a melhor hora para você engravidar. Eu acho que esse seria o maior conselho, assim, não permita. Não faça isso com você. Essa é uma decisão Aí, sua e do pai da criança, de mais ninguém. isso aí, para quem está passando por isso, é um grande conselho aí de uma advogada.
É isso. De É uma isso. mãe e de uma De uma advogada. mãe, de uma advogada, Isso aí. exatamente. Muito bom. E Sheila, você é especializada em direito da família e também da área Sim, de saúde, correto? sim, sim. Como que se divide aí a Sheila na percepção, na questão da empatia, do sentir a dor do outro, nos processos que você conduzia antes de se tornar mãe e você estava ali vendo uma família se dissolvendo, conduzindo um Sim. divórcio, ou uma questão relacionada à saúde envolvendo crianças ou envolvendo uma mãe, um pai? E como se tornou essa profissional hoje? Porque depois que a gente se torna mãe, tudo que acontece com o filho dos outros parece que está acontecendo com É, nós. O que que aconteceu com essa profissional? Ela consegue separar isso? Ou você traz essa dor também e essa, vamos colocar aí num bom sentido, essa briga por esse processo, ela fica muito mais forte? sim, sem dúvida alguma. Eu falo sempre que eu atuo em duas áreas, tem muito, muito sentimento envolvido, né? No momento, em dois momentos muito difíceis da vida, né? Que é na ruptura de uma família, né? Num divórcio, num inventário, né? Quando, né, falece, numa briga de guarda de filhos, e do outro lado também na questão de saúde, né? Uma questão envolvendo doença, atendimento médico, cirurgia, enfim. Então, são dois momentos assim extremamente delicados, né? E com muito sentimento envolvido. Eu vou te dizer que a Sheila, antes da maternidade, era um olhar completamente diferente, em especial para o direito de família. Eu não, hoje eu vejo, eu tento muito mais a conciliação, eu busco muito mais a conversa com a família, eu tento muito mais conscientizar o pai e a mãe da importância de se manter uma união familiar. Eu não estou falando união familiar homem, mulher, mas uma unidade familiar sólida para o bem-estar unicamente do filho. Então, às vezes eles estão brigando, 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 e eu falo, gente, mas vocês já pensaram que o grande prejudicado nessa história é a criança, é o fulano? Então, a minha visão conciliadora, ela ficou muito mais apurada, muito mais. Antes, assim, eu era realmente mais para o processo, vamos para a briga. Hoje eu tento, de todas as formas, conciliar, em último caso, vamos para o litigioso. E uma outra questão, eu sou uma defensora da guarda compartilhada, né? Então, eu acho que é extremamente importante que se compartilhe as responsabilidades, que se compartilhe e o tempo da criança, sabe? E aí eu não estou falando de uma semana ficar com a mãe ou uma semana ficar com o pai. Não, eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de convivência. Convivência de verdade, não eu costumo dizer que é o pai quinzenal, sabe? Aquele pai que vê a cada 15 dias e que vínculo que cria com o filho, né, não consegue criar muitos vínculos. E tem uma outra questão que eu costumo defender quando eu estou numa situação assim que é bem comum. É, o pai, e aí eu estou dando só exemplo do pai, mas pode ser da mãe também, tá? Mas Uhum. que vê a criança a cada 15 dias, então são 4 vezes por mês, né? Então, todos os outros dias, a criança está exclusivamente com a mãe, que vive integralmente à guarda da criança. Então, essa mãe, se ela tiver que tomar um café com uma amiga, ela tem que pensar como que ela vai fazer. Se ela tiver que sair para qualquer lugar, ou mesmo ter o privilégio de ficar em casa sem fazer absolutamente nada, ela não tem esse momento, porque ela fica 99% do tempo com, né, exclusividade para a maternidade. Então, eu defendo muito que o quanto que é importante essa divisão de tempo também, porque a mulher, ela precisa ter, a sociedade precisa ter um olhar para a mãe como indivíduo,
e não só como mãe, sabe? Uhum, Porque nós não somos só, quando eu falo só, não é diminuindo o papel de mãe, pelo uhum, amor de Deus, pelo contrário, né? Mas nós não somos só mãe, né? Nós somos, né? Tem uma mulher aqui, tem uma amiga, tem uma esposa, enfim, tem uma pessoa que quer sair para tomar um café, que quer tomar um banho sem ter o filho chamando, que quer ler um livro, ou quer assistir uma novela, não importa o que ela uhum. queira fazer. Então, eu acho que é, peca ainda muito a regra dessa questão da guarda compartilhada, que ainda fica muito a cargo da mulher, Sim. o pai acha que se ele cumprir com as obrigações financeiras, que nem todos cumprem, mas é, é o suficiente. Então, se pagar a pensão, eu já fiz minha parte, né? Então, essa visão eu não tinha quando eu não era mãe. Essa visão eu não tinha. Essa visão eu E adquiri aí com eu a vou maternidade. falar como uma mãe que é divorciada, né? Eu acho que tem toda essa questão da carga ficar com a mulher, realmente, e eu falo de cadeira que realmente tem essa carga. Você me conhece, você sabe a minha realidade, você Sim. sabe que eu vivo isso. Mas, assim, eu acho que o pior de tudo é a mensagem que a gente está passando para as crianças. Uhum. Entendeu? Porque, assim, Sim. esse vínculo, ele é super importante. Eu não quero que no futuro a Laura bata no peito e fala, não, eu vou ser a Mulher Maravilha, eu vou resolver tudo, eu não dependo de nada, porque eu me basto, porque tudo isso se constrói enquanto é criança. Então, assim, e eu mudei muito a minha postura exatamente por falar. Se eu ficar falando para ela, eu não quero que você tenha no futuro a sobrecarga que eu tinha até alguns anos atrás, não que eu acho que eu ainda não tenha muita para repassar, mas eu já consegui passar muita coisa. É o exemplo que eu vou estar dando para ela. A minha mãe sempre deu conta de tudo, e quantas histórias a gente já ouviu isso, né? A minha mãe sempre deu conta de tudo, então eu também tenho que dar conta. Teve um comercial algum tempo atrás que eu lembro que assim, o senhor chegava na casa da filha e aí o genro chegava, jogava o paletó, abria uma cerveja, sentava no sofá e a filha estava lá fazendo o jantar, cuidando da criança, colocando roupa para lavar e ele se sentia indignado. E aí ele foi falar para ela: Você não pode deixar o seu marido fazer isso. Aí ela falou: Mas quando eu era criança era a mesma coisa. E aí ele viu a culpa que ele carregava pelo Sim. exemplo que ele deu, porque ela cresceu vendo a mãe fazer tudo pelo pai e ela estava fazendo. Só que quando ele viu a filha fazer, ele sentiu a dor. Então, acho que assim, é muito o exemplo que a gente dá, o que a gente Muito. quer dar. E eu acho que assim, e aí eu vou falar como uma mãe que cuida, né? Porque eu tenho a guarda da Laura, esse exemplo é muito importante. Eu sempre trago para ela o papel do pai dela, o que ele faz, para que esteja bem claro na cabeça dela de não é a minha mãe sozinha, por mais que ele não tenha a convivência física que eu gostaria que eles tivessem, mas que ela saiba a responsabilidade que ele também tem para que no futuro ela não seja a mulher que eu já fui no passado de bater no peito e falar, não, eu não preciso de ninguém e eu vou resolver tudo sozinha, até que o Sim. dia chegou e eu falei, eu tô dando um exemplo errado, eu preciso reverter essa situação. Exatamente. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental. É fundamental. E isso para mim, é uma grande luta, assim. E eu vejo cada vez mais, as famílias chegam já com esse modelo pronto, assim, muitas. A maioria chega e fala, olha, eu quero, a gente vai se divorciar, nós já conversamos, já acertamos aqui, então vai ficar assim, eu vou pagar, ela vai ficar com a guarda, eu vou pagar tanto de pensão, vou pegar a criança no sábado de manhã, domingo à tarde eu devolvo, a cada 15 dias, já chega com o script pronto, né? Uhum, E aí eu escuto e falo, ok, mas e os outros 26 dias do mês, como que fica? Né? é, 4 para você e 26 com a mãe? é. Tá meio, essa conta Não tá tá fechando, estranha, né? não tá fechando. Mas tem toda essa, aí eu falo muito dessa questão, né, da mãe poder ter esse respiro, mas o que você colocou é fundamental, porque lá na frente, sabe, se a criança não vai ter não vai ter aquela referência, e aí vai se perguntar o que eu fiz de errado, mas eu pagava a pensão direitinho, eu via lá a cada 15 dias, por que que agora não, não, não tem vínculo, não tem amizade? Isso é muito ruim, muito ruim. É, é. É É assim, isso.
Vamos lá, vamos tocando o barco. A gente vai acertando as arestas É, aí. Para finalizar aqui, Sheila, durante toda essa jornada você passou alguns momentos de dificuldade, mas assim, de tudo que você passou da maternidade, e aí, qual que é a dor que você não gostaria que a sua filha passasse, ou um comportamento que o seu filho tivesse que você viu de outros homens e que você entende que é a maior lição que você tem que dar para eles com relação tanto à maternidade quanto à paternidade? O que que você pretende ensinar para que eles estejam vacinados, para se acontecer com eles, falar, igual você falou, que se você encontrasse com a Sheila do passado, né? O que que você diria do tipo, não entra nessa porque não vale a pena, já passei por isso, então aprende com o erro da mamãe sim, e vai errar outras coisas, não o mesmo erro que eu, não porque isso aí nisso. eu já passei e eu vou te vacinar com relação a isso. Olha, eu acho que, e aí eu vou falar da maior dor que eu tive enquanto profissional, que foi justamente quando eu retornei da minha licença maternidade do meu segundo filho, há quase 6 anos, né? Ele vai fazer 6 anos agora. E aí, quando eu retornei, eu fui desligada. Então, naquele momento, e assim, eu duvidei da minha capacidade, eu duvidei, será que eu realmente era boa naquilo que eu fazia? Será que eu realmente deveria continuar? Por alguns meses eu me questionei, sabe? Eu voltei para casa e assim, me questionando mesmo, e até me questionando no sentido de, nossa, eu fiz tudo errado, né? Já tinha passado por uma situação difícil no primeiro filho, aí engravidei do segundo, e olha o que deu. Aí, Uhum, sabe? Então, essa foi uma dor grande que mexeu com a minha autoestima, que mexeu com com a certeza que eu tinha da, da, da capacidade mesmo profissional, que eu sempre tive. Eu sempre fui uma pessoa super resolvida com isso, mas naquele momento eu permiti que duvidassem disso. Tá? E aí isso me abalou por alguns meses e eu precisei de um tempo comigo mesmo para voltar. E essa foi a minha grande virada, porque eu não voltei depois disso para o mercado de trabalho, para o mundo corporativo, e aí eu fui uhum. finalmente fazer o que eu queria mesmo, quero empreender e fui ser sócia do escritório. Mas eu falaria isso para minha filha. Eu acho que está muito alinhado com o que você me perguntou lá atrás, né? Sobre o que eu falaria para a Sheila lá atrás. Com relação à dor, eu falaria isso para ela também. Não permita que, que duvidem do que você pode fazer, da sua capacidade. E você pode fazer o que você quiser. Na verdade, é um clichê falar isso, né? Que você É. pode ser o que você quiser. É um clichê, mas é a verdade, sabe? É a verdade. E eu acho que a gente precisa enfatizar isso muito, porque mesmo nós, que somos bem resolvidas, bem-sucedidas, a gente às vezes se pega pensando, né, será que era esse o caminho mesmo? Então a gente precisa sim reforçar a todo momento. Você pode sim fazer o que você quiser. Você pode ser mãe, você pode ser uma excelente profissional, você pode casar ou não, você pode ser uma mãe solo, se você quiser. Então, é isso, Uhum. entendeu? Não siga os padrões que a sociedade te impõe. Eu acho que isso, para mim, é uma grande... É um caminho que a Muito gente vai bom. falando, a gente vai conversando. E o exemplo, né? Então, ela sabe da importância do meu trabalho, ela sabe o quanto eu gosto de trabalhar, ela sabe que eu gosto muito do que eu faço. Então, ela vê que, poxa, a minha mãe é super presente, mas ela também adora trabalhar, ela também. Uhum. Então, eu acho que isso é importante para ela. E do Muito meu bom. filho, que eu ia te falar, você perguntou, eu acho que eu falaria para ele para ter esse olhar
de sensibilidade mesmo com a mulher, né? De tentar se espelhar um pouco na mãe dele e entender que são fases. A mulher, quando ela volta de licença maternidade, é só uma fase complicada, aquela fase do bebê pequeno, mas isso passa, então precisa de sensibilidade para entender que é só uma fase, daqui a pouco vai passar e tudo vai voltar aos eixos e tudo vai voltar ao normal. E a gente desenvolve tanta habilidade nisso, né? Nossa, muitas habilidades. Acho que paciência, resiliência, é, força, enfim. E é o que eu falo. É uma das coisas que eu desenvolvi muito, que a maternidade me trouxe muito, foi essa questão psicológica mesmo, sabe? De você ter de trabalhar o seu lado emocional, assim, porque você precisa ter um psicológico Bem, bem forte para trabalhar com tudo isso e não deixar ali as bandejas com os ovos caírem. Uma hora cai é, um, mas aí você, mas tá você tudo certo. pega, certo? No É isso, final deu tudo certo. é Muito isso. bom, Sheila. Eu queria agradecer imensamente você trazer aí a sua experiência, se colocar aí vulnerável para contar toda a sua história, trazer toda essa trajetória. Obrigada mesmo de coração por trazer esse tema. Eu acho que vai inspirar outras mulheres que estão aí com a mesma profissão que você, seja no mundo corporativo, seja em escritório. Tomar, a gente torce porque para que nenhuma mulher passe por isso de novo, mas a gente sabe que ainda tem muitas mulheres passando por isso, então é legal trazer o seu exemplo aqui, que é uma fase que vai passar, que no final tudo vai dar certo. A Sheila de hoje está melhor do que a Sheila lá de trás, com todos aqueles meses, Infinitamente, com né? 2 filhos lindos. Então, eu queria agradecer. Tomara que inspire, que eu falo assim, a cada vídeo que eu faço, se eu ajudar uma única pessoa, o objetivo ele já está atingido. Então, se a gente ajudar uma mulher que está num momento desse e que vai se espelhar em você e vai falar, eu não vou deixar chefe nenhum me dizer se é a hora ou se não é a hora de eu engravidar, não vou deixar questionar a profissional que eu sou, então isso aí já vai ser sucesso. Então, eu espero que inspire outras mulheres aí. E quem quiser entrar em contato com a Sheila, contratar o serviço da Sheila, como que acha a Sheila? Me encontra lá no Instagram, que é sheilapadovan.adv. É meu Instagram, me encontra lá e eu posto também questões aí do dia a dia, dou dicas de direito da saúde, de direito de família, respondo dúvidas, enfim, me encontra lá e a gente conversa. Muito bom. Sheila, mais uma vez, obrigada aí pela sua disponibilidade, por ter aceitado esse convite e dividir sua história. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um feliz mês das mães para todas vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada.